totalmente transformadas, Pai. Então usa quem vai estar lá embaixo, conduzindo o culto, para que elas possam sair daqui compartilhando mais do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Davidson. Estenda suas mãos, vamos estar orando pelo pastor. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Nós entregamos a vida do pastor Davidson, Jesus. Senhor, que o Senhor possa conduzi-lo nesse momento da palavra, Pai. Que os nossos ouvidos possam estar abertos para recebermos, Pai, diretamente tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração do seu filho. Em nome de Jesus, amém. De novo, boa noite, né, irmãos? Bom, a gente está aqui celebrando o Senhor e eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Muito feliz porque eu estava essa semana, eu viajei até a cidade de Chicago para participar de uma conferência de liderança ali, líderes evangélicos do mundo inteiro reunidos ali essa semana. E ontem, quando eu comecei a viagem de volta para casa, para estar aqui de manhã cedo, começou a tempestade, voo atrasou e corri o risco de não conseguir chegar em casa hoje, né? Só chegar amanhã. E aí eu fiquei, Senhor, Dia dos Pais, né, querendo estar com a minha família, porque não consigo, porque esses voos atrasam, essa coisa toda ali, mas Deus abriu uma porta. Eu não cheguei às 6 da manhã para estar junto aqui, no culto da manhã, mas cheguei às 10h30 e para estar junto com os irmãos aqui à noite, e especialmente estar com a minha família, né, no Dia dos Pais, filhos e netos, né, todo mundo reunido lá em casa. Mas eu quero de novo agradecer, que já agradeceram as mulheres, mas agradecer pelo café, sempre maravilhoso, né, honrando a vida dos pais, da nossa igreja. E é muito bom a gente celebrar ao Senhor pelos pais. Eu já não tenho mais o meu pai vivo, né? Meu pai já está na glória ali, mas um homem de Deus que me ensinou sobre honra, sobre dignidade, um exemplo para a minha vida. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ser pai e avô hoje, não é? E assim poder agradecer ao Senhor pela família. Como Daniel disse aqui, família é o propósito de Deus, família não se abandona. Família não se desiste, não desiste da família em momento algum, não é? Isso é importante. Filhos não devem desistir dos seus pais e honrar os seus pais em todo momento. Maridos devem lutar por seus casamentos, sabendo que é a sua missão recebida de Deus ser o sacerdote do seu lar, ser aquele que vai proteger o seu lar. Hoje eu postei uma imagem muito linda do Dia dos Pais, de um pássaro, e ele estava ali com as suas asas estendidas, protegendo da chuva a passarinha e os seus filhotezinhos, né? Seus filhotinhos ali. O pai é esse protetor ali, esse instrumento que Deus usa para proteger a família, né? Então, você, marido, pai, você tem que assumir esse papel diante do Senhor. Aí eu não sei, é claro, sozinho você não consegue. Por isso que nós dependemos do Senhor Jesus para isso, a direção do Senhor para a nossa vida em todo o tempo, né? A gente está aqui na casa do nosso pai, né? E nesse dia especial do Dia dos Pais, sabendo que esse aqui é o esconderijo do Altíssimo. Ainda que na nossa cultura ocidental o templo já não tenha mais essa posição central no culto, né? Mas aqui é o lugar onde nós nos reunimos como família espiritual com o propósito de celebrar a Deus. Como igreja, nós nos reunimos, nos encontramos para compartilhar juntos o que aprendemos do Senhor, aprendendo, estudando a palavra de Deus, compartilhando as nossas lutas, como nós fizemos aqui, né? E também nas nossas células, especialmente, o tempo de comunhão que nós temos. Então, a igreja é essa família espiritual onde uns cuidam dos outros, e assim nós vamos nos ajudando nessa nossa jornada. Nesse mês que a gente tem o desafio de exalar o perfume do Senhor Jesus, o aroma do Senhor Jesus, para chamar a atenção da sociedade para o único que é perfeito, o único que é bom, perfeitamente bom. A Bíblia diz que Deus, ele é perfeitamente bom. Base do nosso mês da juventude, do nosso mês da juventude, 2 Coríntios 2, 14 a 17. O interessante é que
esse trecho, que a gente chama de perícope da palavra de Deus, começa no versículo 12. E o título desse trecho da palavra de Deus é Ministros da Nova Aliança. E o texto, então, a partir do 14, diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão sendo salvos, para estes, os que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles, os que estamos em Cristo, somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Todos nós deixamos alguma coisa por onde passamos. E a minha pergunta nessa noite para você é: que aroma, que cheiro eu e você estamos deixando por onde nós passamos? As pessoas que convivem conosco, as pessoas que encontram conosco, seja no ônibus, seja no trabalho, no lugar que estudamos, na vizinhança, no seio da igreja, qual é o aroma que nós estamos deixando por onde nós passamos? O que nós deixamos por onde nós passamos? Quando nós saímos de um lugar, quando terminamos um curso, e ali concluímos aquele curso e termina ali aquele convívio da turma, o que fica para as pessoas que conviveram conosco ao longo daquele período de estudos? Boas memórias ou alguém que pensa assim, graças a Deus não vou mais conviver com essa pessoa? O que nós deixamos quando encerramos um ciclo no lugar de trabalho? As pessoas sentem saudades de nós ou dizem assim, que bom que agora eu não tenho mais que conviver com essa pessoa. Não é? O que a sua família sente quando você não está em casa? Saudade ou alívio? O que nós deixamos, então, diante das pessoas com quem nós convivemos? Como a introdução do nosso mês da juventude diz, né? Quando normalmente a gente faz isso, quando está na hora de vir para o culto, vai lá, toma aquele banho, joga aquele perfume, bota aquela roupa, vai diante do espelho, vê se está combinando ou não, né? A galera do louvor define a palheta, né? Para todo mundo vir ali, mais ou menos ali na palheta, não é? Normalmente o povo vem. E tem algumas pessoas que são, como é que não tem cor, amor? Daltônicas. Eu tenho um amigo, na época que a gente trabalhava junto, que a gente sabia muito bem quando tinha rolado algum BO entre ele e a esposa em casa, porque ele é o daltônico. Então ele ia trabalhar, terno preto, gravata roxa, o sapato marrom, cinto preto, camisa amarela, era uma coisa assim, a gente olhava e dizia, Adalberto deve ter brigado com a esposa em casa, porque hoje ele veio um arco-íris, não é? Porque era sempre a esposa que organizava ali a roupa dele para estar mais ou menos numa palheta ali. Fica tudo desengonçado ali. Vai ficar tudo sem harmonia nenhuma ali, não é? Naquele momento ali. A gente se prepara para vir a um momento de culto aqui, porque ninguém quer deixar uma impressão ruim. O problema está que muitas vezes as pessoas nos dias de hoje estão muito preocupadas com a aparência, com a imagem do que elas transmitem, mas não estão preocupadas com a essência. E aí então elas mostram e demonstram uma coisa muito legal, mas por dentro a coisa está muito feia. O próprio Senhor Jesus, uma vez apontando para os fariseus, disse assim, vocês são como sepulcros caiados, ou seja, pintados e branquinhos por fora, mas por dentro uma podridão muito grande. Se abrir a porta, o cheiro que sai é forte e ruim. E na verdade a palavra de Deus está nos dizendo, o apóstolo Paulo aqui, que eu e você somos então esse aroma do Senhor, essa fragrância do Senhor, para então impactarmos as pessoas com o amor de Deus na nossa vida. Sabe, o perfume, ele começa, a galera aqui fala muito de mim aí, né, do pastor cheiroso e tudo mais, né, a galera sabe, sente que o pastor chegou, porque o perfume chegou um pouquinho antes, o vento levou, ali o aroma já chega, ou o pastor Davidson passou por aqui, né? O pessoal brinca muito com isso. Hoje o Lacerda deu uma brincadeira, brincou com isso aí, né, com o meu perfume, pela manhã, na mensagem da manhã, eu estava no voo, mas estava ligado no que estava rolando aqui na igreja. Né? Então, o perfume, ele anuncia a presença de algo ou de alguém. Quando você abre a porta do quarto de uma galera
Imagina aquela galera ali na adolescência, assim, que não gosta muito de uma intimidade com a água, não é? Toma um banho por semana, né? 2, às vezes, assim, não é? Fica aquele quarto com aquela nhaca, quando você abre a porta assim, diz, Senhor, tenha misericórdia da alma, porque o corpo já foi. Porque o cheiro não está muito bom ali dentro daquele negócio. Abre a janela para ventilar, faz as coisas do gênero ali, porque o cheiro que foi colocado ali, que está sendo deixado ali, não é bom. Mas pense nisso espiritualmente. Pense nisso no que você tem deixado espiritualmente para as pessoas que convivem com você. A sua família, que são as pessoas que te conhecem na intimidade, que sabem como você desperta, sabem como você vai dormir. Não é? E conhece, então, na intimidade como você age e reage todas as coisas. Então, o que nós temos deixado, o que você tem deixado no coração dos seus pais, jovens, adolescentes, com a maneira como você honra seus pais, os valoriza, os ouve, não é? Os jovens muitas vezes pensam assim, nós sabemos tudo, nossos pais não sabem tanto assim, porque o tempo mudou, as coisas mudaram. Mas a gente tem a experiência da vida, a gente tem a experiência com o Senhor, a gente sabe quando o negócio vai dar ruim. E quando a gente avisa que vai dar ruim, a gente não está jogando praga, a gente está avisando, porque a gente já passou por isso. Mas o jovem, não, eu vou resolver do meu jeito, e daí normalmente dá ruim. E aí o pai e a mãe, no seu papel, eles estão ali com os braços abertos para acolher, juntar os cacos e remendar os cacos, enxugar as lágrimas e ajudar o filho, a filha a ser reerguido novamente. Não é assim que a gente faz na vida? Porque a gente ama, né? A gente ama os nossos filhos, a geração que o Senhor nos deu. Então, nós deixamos coisas na vida das pessoas. Algumas pessoas deixam muita tensão. Quando elas chegam, todos ficam nervosos dentro de casa. Quando elas chegam no lugar de trabalho, fica todo mundo ali tenso, o que vai acontecer? Sabe aquela pessoa que um dia te abraça e diz, olha, que bom te ver, no dia seguinte passa por você como se não te conhecesse, é alguém que deixa tensão o tempo inteiro. Tem gente que deixa paz. A sua chegada transmite uma tranquilidade muito grande. Outras pessoas deixam conflitos, que são aquelas pessoas que ficam ali tentando jogar umas contra as outras, o tempo inteiro ali, né? Outras pessoas deixam esperança, deixam alegria. Há pessoas que entram num ambiente e tudo fica leve, tudo fica tranquilo. Por outro lado, existem aquelas que quando elas entram, a chapa fica quente, a coisa fica pesada. Jesus, ele vem e para nos libertar de tudo aquilo que nos leva a ferir pessoas, a frustrar pessoas, a entristecer pessoas. E quando ele nos liberta disso, nós passamos a exalar um novo perfume. Essa declaração do apóstolo Paulo, muito bem explicada na nossa introdução do nosso mês, você já ouviu isso várias vezes, a declaração de por que vem esse comboio, essa procissão de vitória, né, ali pelos soldados romanos, vem na celebração da vitória, mas aquilo ali, na verdade, esse texto fala de uma identidade, a minha identidade e a sua identidade. Porque sim, toda vez que o exército romano voltava a uma batalha, e em 99,9% dos casos voltava com vitória, era reconhecido como um exército poderoso, conquistador, que subjugava o povo a quem tinha dominado. Então, naquela grande marcha da vitória, que o general ia à frente de todos os seus soldados, vinha logo o general, depois ali os oficiais de alto escalão, e depois vinham ali algumas outras legiões, no meio os prisioneiros, aqueles que foram trazidos até Roma como um fruto, um louro da vitória, para ser apresentado não somente ao imperador, mas a todo o povo romano. Veja aqui quantas pessoas subjugamos, quantos escravos estamos trazendo para nos servir, quantas pessoas vão abrir mão da sua identidade para viver a identidade romana a partir de agora. Então, aquela marcha da vitória era para mostrar uma coisa: nós somos um povo poderoso. O nosso exército é um exército poderoso. Contra o nosso exército ninguém pode. E isso fortalecia o sentimento de pertencimento do povo romano à sua cidadania romana.
com um grande orgulho de dizer: nós fazemos parte de um povo que domina. Isso montava uma identidade desse povo. Por isso que o cidadão romano, ele se considerava a elite da sociedade do seu tempo. Por isso a cidadania romana era um grande privilégio. Era um privilégio que, se comprada, custava muito caro. E que era, muitas vezes, na maioria das vezes, recebida como uma herança ali. Então, nesse momento descrito aqui, que o apóstolo Paulo usa, essa marcha da vitória, ele está ali mostrando realmente uma identidade daquele povo. Também nos questionando: qual é a minha identidade nessa sociedade? As pessoas que convivem comigo, elas percebem claramente que Cristo reina no meu coração? As pessoas que convivem comigo, ao observarem as palavras que eu falo, as atitudes que eu tenho, as reações que eu demonstro, elas então percebem: essa pessoa é governada por Deus. Essa pessoa é dirigida pelo Espírito Santo. Essa pessoa abençoa. Essa pessoa edifica. Essa pessoa consola. Essa pessoa acolhe. E quando essas características estão em alguém, então o que acontece é que o perfume que é exalado é um perfume de vida. É um perfume de acolhimento, é um perfume que representa a presença de Deus. O povo vive, e a gente vive com uma memória sensitiva muito forte do nosso olfato, não é? Então, esses dias eu estava lá na Bahia e de repente tinha uma irmã lá fazendo um baião de 2. E lá na igreja, né? Eu estava lá para pregar e depois ia ter um baião de 2 depois do culto para janta, né? E veio aquele cheiro, e eu lembrei quando a mãe fazia lá em casa um negócio, que eu não sabia que o nome era baião de 2, mas é que ela misturava o arroz que sobrou com um pouco de feijão, jogava uma calabresa, uma carne seca, ficava um negócio assim, né? Mas que a gente olhava e dizia assim: isso aqui vai ser difícil de comer pela cara, mas o sabor era delicioso. E aquele cheiro da irmã lá preparando o baião de 2, lembrou a mãe fazendo aquele junta tudo, né, da semana ali, para não, a gente sempre aproveita tudo, né, irmão? Pobre não joga comida fora, né? A gente dá um jeito de aproveitar ali e fazer alguma coisa. O arroz está ficando velho na geladeira, a gente faz um bolinho de arroz ali, rapidinho ali, mistura e já completa ali, né? Vai fazendo algumas coisas assim. Então, o cheiro daquele coisa que subiu ali me lembrou a mãe fazendo ali aquele junta tudo, né? A nossa família, a gente só comia bife com batata frita no dia que o pai recebia o pagamento. Era uma festa, a gente ia nas sendas, ali no centro de Nova Iguaçu, o pai fazia as compras do mês, né? E aí eu ganhava um prestígio e a minha irmã ganhava um choquito e o meu irmão ganhava lá um outro chocolate lá. E era uma festa, a gente chegava em casa, era bife com batata frita, feijão, arroz e farofa de ovo. No restante do mês, juntava o que dava para fazer a mistura ali e ia assim, né? Então, quando aquele cheiro do bife sendo frito, eu lembrava o dia do pagamento do pai. A gente ficava grato pelo pagamento do pai, né? A gente está aqui de manhã nos cultos e os irmãos aí abençoados do frango estão ali assando aquele frango, sobe aquele cheiro, a gente já fica pensando no almoço daquele frango assado delicioso. O aroma faz isso com a gente. O aroma, o cheiro nos faz lembrar coisas boas, mas também nos faz lembrar coisas ruins. E é esse o grande desafio para mim e para você. Porque se nós de fato somos o aroma de Cristo, nós não levaremos às pessoas coisas ruins. Nós levaremos às pessoas amor. Nós levaremos às pessoas de esperança. Levaremos às pessoas consolo. Levaremos às pessoas uma resposta de um Deus que acolhe em todo momento, não de um Deus que rejeita. E para isso, eu e você precisamos viver próximos do Senhor, perto do Senhor em cada momento da nossa vida, dependendo do Senhor para cada escolha, para cada decisão, para que a nossa vida agrade ao Senhor de todo momento. Quando começava a marcha da vitória, o povo sabia de uma coisa: o exército venceu de novo. O exército venceu de novo. E ali havia uma grande festa. Paulo usa essa imagem de uma Roma que vence diante da igreja para dizer que o nosso Deus, ele é o grande vencedor.
Porque o nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Você acredita nisso? Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Ele é o grande vencedor. E é o próprio Paulo que diz que esse Deus, a quem nós servimos, ele faz de mim e de você mais do que vencedores. Nós podemos vencer todas as artimanhas do mal, não pela nossa própria força, mas na dependência do Senhor, sabendo que ele tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Uns dias desses, a pastora Tânia foi para Campos para participar da Assembleia da Convenção Batista Fluminense. Tinha uma agenda lotada lá. Só que Deus olhou para ela no caminho lá para Campos e disse assim: sabe de nada, inocente. Tu não vai participar de nenhuma daquelas reuniões. Uma dorzinha, foi parar no hospital, dali cirurgia, ficou o tempo todo ali no hospital. Por quê, irmãos? Porque nós não temos o controle de nada na nossa vida. Quem tem o controle de tudo na nossa vida é o próprio Deus. E toda vez que eu insisto em tomar o controle da minha vida para mim mesmo e não entregá-lo a Deus, eu começo a escolher um aroma ruim para a minha vida. Porque as minhas escolhas nunca serão boas. As minhas escolhas nunca serão perfeitas. As escolhas de Deus para a minha vida, sim. Mas quando eu decido fazer as coisas por mim mesmo, eu começo a rejeitar a vontade de Deus. Eu começo a resistir à vontade de Deus na minha vida. E quando eu faço isso, eu trago para mim um aroma que não é o aroma de Cristo. Quando nós lemos esse texto, nós podemos aprender algumas coisas. A primeira delas é que o aroma começa em uma vida conquistada por Cristo. O apóstolo Paulo, no versículo 14, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Aqui existe um termo muito interessante, não é? Porque o termo que o apóstolo Paulo usa aqui significa uma condução. Alguém que é poderoso nos conduz em uma jornada de vitória. Alguém que está acima conduz um povo numa jornada de vitória. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sou vencedor porque o Cristo ressuscitado, ele me dá vitória. É ele quem me conduz. Não é porque eu estou ao lado dele, é porque eu estou embaixo dele. Eu estou sendo comandado por ele, sendo dirigido por ele. Eu sou conduzido por ele. Não vou lado a lado como igual. Eu vou como alguém que está embaixo dessa autoridade. Ou seja, quando eu reconheço que Cristo tem autoridade para me conduzir. É Ele quem dirige os meus passos. É Ele quem me leva adiante em todo momento. Não alguém que está atrás de mim, mas alguém que está à frente de mim, me conduzindo e me guiando. E é isso que eu e você precisamos em nossas vidas todos os dias. Para escolher as nossas companhias, para escolher os lugares onde nós frequentamos, para escolher as coisas que nós consumimos, para escolher a maneira como nós vamos agir e reagir a todas as coisas que a vida nos apresenta. Porque não adianta dizer que eu amo o Senhor Jesus, mas eu não entrego a minha vida para que Ele, então, me conduza. O apóstolo Paulo foi um cara que durante muito tempo da sua vida, ele se conduzia a si mesmo. Ele mesmo dizia: eu sou cidadão romano, eu fui criado aos pés de Gamaliel, o mais importante rabino da minha época, eu aprendi da lei como ninguém, eu sei tudo que está ali o tempo todo, e esse homem saía julgando os cristãos. Mas no dia que ele se encontrou com Jesus, no dia que ele teve aquele encontro sobrenatural, relatado no livro de Atos, naquela estrada para Damasco, tudo mudou na vida do apóstolo Paulo. E ao invés dele tomar as decisões por si mesmo, ele entregou a sua vida para que Deus o conduzisse. É exatamente esse o movimento que a palavra de Deus convida a mim e a você. Quer exalar o perfume de Cristo? Deixe Deus conduzir os passos da sua vida. Deixe Deus te conduzir nas escolhas que você vai fazer. Namoro, casamento, profissão, ministério. Deixe Deus te conduzir. Deixe Deus guiar os seus passos em todo momento. O general, ele ia à frente de todo o exército ali, conduzindo.
era o homem mais poderoso, era o homem da estratégia, era o homem que liderava o exército em toda a conquista, em toda a vitória militar. O nosso Deus, ele é o general. Lembra de um corinho antigo que cantava isso? O nosso general é Cristo, né? É verdade, irmãos. E não é apenas uma frase de efeito. Ele nos comanda, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos pega pelas mãos e nos leva ao outro lado, porque Ele é o bom pastor. E quando nós estamos vivendo circunstâncias desafiadoras, é esse Cristo que nos conduz, que nos pega pelas mãos e nos faz atravessar o vale sombrio. E Ele nos dá refrigério na alma. E Ele é o Deus provedor que prepara uma leva a nossa taça a transbordar. Porque Ele é o Deus que cuida de nós. E nós devemos confiar nesse Deus. Não é possível exalar o aroma de Cristo sem confiar nele, sem depender dele, sem dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Guia a minha vida, me conduz, como está aqui no versículo. Me conduz, Senhor, em todo momento. Seja o rei da minha vida. Esse é o primeiro princípio. Eu preciso permitir que Cristo Jesus conquiste a minha vida, conquiste o meu coração. Assim como aquele povo subjugado se rendia aos pés do exército romano, eu e você devemos nos render aos pés de Cristo Jesus, dizendo, Senhor, cuida da minha vida. Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Porque, querido, é possível frequentar essa igreja por todos os anos da sua vida e mesmo assim não ser conquistado por Jesus. É possível você estar acompanhando os cultos da igreja pela internet todos os domingos e ainda assim não ser conquistado por Jesus. É possível conhecer todas as músicas cristãs e saber as letras dos hinos, as letras das canções, de cor e salteado, e ainda assim não ser conduzido por Jesus. É possível bater o ponto em toda a atividade da igreja aqui e ao mesmo tempo não ser conduzido por Senhor Jesus. Isso aqui virou apenas um compromisso na sua agenda. E não deve ser assim. Deve ser uma vida rendida diante do Senhor em todo momento. O Evangelho da graça de Deus, ele fala sobre rendição. Eu me rendo diante do Senhor. E à medida em que eu me rendo diante do Senhor, eu entrego a minha vida para Ele, e eu peço para Ele me conduzir em todo momento, eu vou convivendo com Ele. E convivência produz semelhança. Quanto mais intimidade tenho com o Senhor, mais parecido com Ele eu sou. E mais vou exalar o seu perfume. Mas as pessoas vão perceber a presença do Senhor na minha vida. Eles vão percebendo que havia ali uma presença do Senhor. Quando os apóstolos estavam ali em Atos capítulo 4, falando e apresentando a razão da fé cristã, alguns homens viraram e disseram, opa, esses aí andaram com Jesus. Era tão visível e perceptível a presença de Cristo na vida daqueles apóstolos, que quem olhava para eles dizia, esses aí andaram com o Cristo. Esses aí andaram com o Messias. Aí eu te pergunto, as pessoas que trabalham com você todos os dias, podem olhar para você e dizer, esse aí, essa aí, anda com Cristo? Esse aí é guiado pelo Senhor, é conduzido pelo Senhor, em todas as ações da sua vida? Essa é uma pergunta que fica para mim e para você. Existem evidências na minha vida de que Cristo, Ele me conduz? Existem evidências na minha vida que mostram que o Senhor, Ele tem a autoridade e a soberania para governar a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões, todos os passos que eu dou? Existem evidências? Se não existem, irmãos, o aroma não é de Jesus. Pode ser sabor, é isso, tipo, né? Sabor, tipo, uma coisa assim, mas não é. É algo parecido. Sabe o Denorex? Parece, mas não é. É um negócio antigo, isso daí é só dos antigos, né? O Denorex aí agora eu peguei pesado, minha mãe. Mas uma coisa que parece, mas que não é. Se você olhar agora, algumas barras de chocolate, não tem mais só chocolate. Mistura lá um pouquinho de biscoito. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa do imposto.
O imposto do biscoito é menor do que o imposto do chocolate. Aí a galera agora botou ali uma mistura ali para poder reduzir o imposto que insere em cima da produção ali. Aí você vai comprar barra de chocolate, que antes era só chocolate, agora tem lá uma massinha de biscoito ali, só para pagar menos imposto. É um negócio que parece, mas não é. Você pensa que está comprando uma barra de chocolate, mas não é. Eu quero chocolate, eu não quero biscoito. Eu não quero farinha, eu quero chocolate, eu gosto de chocolate. Quando a fonoaudióloga virou e disse assim, pastor, nunca mais pode comer chocolate. Eu falei, que isso, viver para quê, doutora? Café, refrigerante, chocolate, de jeito nenhum. Refrigerante, tudo bem, eu não bebo mesmo não. Mas café, chocolate, eu falei, aí ela, presbiteriana, disse assim, reverendo, como isso? Eu falei, então, mas como eu não vou poder mais comer chocolate, nem tomar café? Então, ela disse, não, então no dia que você for pregar, reverendo, não coma chocolate. Eu falei, puxa vida, todo domingo acabou meu chocolate, né? Não, então depois de comer o chocolate, come uma banana. Ah, já melhorou, né? A coisa começou a melhorar ali. Eu gosto muito de chocolate, mas sem biscoito. Porque é uma falsificação, uma adulteração. Será que o perfume que as pessoas estão sentindo através da minha vida e da sua vida é um perfume adulterado? Não é o aroma de Jesus? É um aroma contaminado? É uma mistura? Quando eu coloco a minha vida diante do Senhor, como o apóstolo Paulo diz aqui, e Ele me conduz, Ele me guia vitoriosamente. Ele me conduz para vencer todas as tentações. Ele me conduz para vencer todas as provações. Ele me conduz para eu ter força suficiente para dizer não às armadilhas de Satanás. Ele me conduz para eu ter força suficiente para viver a santificação. A poder então rejeitar o pecado em todo momento e viver segundo a vontade de Deus. Para que então eu frequente a presença do Senhor Jesus, eu tenha essa intimidade com o Senhor Jesus, e não apenas com lugares, mas com o próprio Deus. O aroma começa, irmãos, numa vida que é conquistada pelo Senhor Jesus. Mas também, em segundo lugar, a gente aprende com esse texto que quem vive perto de Cristo espalha a sua essência. Versículo 14 diz assim, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que lindo, o nosso intermédio, através de nós. Quem somos nós? Quem somos nós se comparados com a glória do Senhor? Nós somos um grãozinho de areia se comparados com toda a glória de Deus. Mas ele diz assim, é através de você que a minha fragrância, o meu perfume, o meu amor, a minha graça, a minha salvação vai fluir para alcançar as pessoas ao nosso redor. É através de vocês, é através dessa vida que eu vou completar o que falta, dessa vida que eu vou fortalecer na santificação, dessa vida que eu vou guiar em todo momento. Queridos, Deus resolveu fazer Cristo conhecido através da minha vida e das suas vidas, através de pessoas comuns, mas transformadas pelo poder do Espírito. Pessoas comuns, mas santificadas, justificadas. Cristo morreu na cruz do Calvário para olhar para mim e para você, bater o martelo e dizer, justo, eu paguei pelo seu pecado. Você agora não está mais escravo do pecado. Você não está mais ali sendo oprimido pelo pecado. Você não está mais dominado pelo diabo. Você está livre de tudo isso, porque eu bati o martelo, eu morri numa cruz. Enquanto os martelos dos soldados romanos batiam nos cravos, nas mãos e pés do Senhor Jesus, naquele mesmo momento, ele estava batendo o martelo da justificação da minha vida e da sua vida. Quando aquele sangue foi derramado na cruz, quando ele expirou ali e disse, está consumado, naquele momento ele bateu o martelo dizendo, justificados estão todos aqueles que creem em mim. Justificados, não tem mais dívida. Agora, todas as correntes do pecado foram quebradas, todas as prisões foram jogadas fora, todas as muralhas foram derrubadas, e assim então, agora você vive com essa liberdade de alguém que se entrega, que vive nessa proximidade de Cristo. O texto da crucificação diz que quando Jesus fala e faz a declaração, está consumado, e naquele momento ele entrega o seu espírito ali, diz que o céu escureceu e o véu foi rasgado de cima a baixo, e esse véu era o véu do Santo dos Santos.
O Santo dos Santos era a parte do templo judeu, o templo judaico, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Ele entrava ali para fazer sacrifícios em favor dos pecados do povo. Era o lugar da intimidade. Os judeus criam e creem que no Santo dos Santos é o lugar onde Deus descia para que, em momento ali, tenha intimidade com o seu povo. Quando Cristo Jesus morre numa cruz, esse véu se rasga, porque a partir daí, eu e você podemos nos aproximar do Deus Santo, sem nenhum medo de sermos fulminados. Apesar de todos os nossos pecados e todos os nossos erros, nós ganhamos o direito de se nos aproximarmos do Senhor e termos intimidade com Ele. E quando eu me aproximo do Senhor, quando eu vivo perto do Senhor, quando eu vivo dependente do Senhor, eu passo a ser aquele instrumento para espalhar o seu perfume. E isso muda tudo na nossa vida. Porque a partir desse momento que o Senhor, então, começa a exalar o seu perfume através de nós, aí Paulo vira e diz, nós somos o aroma de Cristo. Paulo não diz assim, nós somos nosso próprio aroma. Nós somos o aroma do exército romano que vence todas as guerras. Nós somos o aroma do general, que é o homem forte. Nós somos o aroma do imperador, que é o homem mais poderoso do mundo. Não, nós somos o aroma de Cristo. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso que vive e reinará eternamente. É esse Deus que então entrega o seu aroma para mim e para você, para que nós sejamos bênção nas nossas vidas. O perfume, queridos, ele vem da essência. E a essência é Cristo Jesus. A essência é o nosso Redentor. Não tem nenhum outro. Só Ele. Então eu e você precisamos nos apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero exalar o teu perfume. Eu quero, Senhor, refletir o que o Senhor é. Eu quero ter essa intimidade com o Senhor em todo momento, para que a minha intimidade no secreto com o Senhor demonstre no público, quando eu estiver com as pessoas, que eu pertenço a Ti. Se eu sou humilde diante do Senhor, as pessoas vão perceber isso. Mas eu sou orgulhoso também. Se eu sou dependente do Senhor, as pessoas vão perceber isso. Mas eu sou rebelde também. Se eu sou alguém que ama o Senhor, as pessoas vão perceber isso. Mas se eu sou aquele que amo de vez em quando, dependendo das circunstâncias, as pessoas vão perceber isso também. Porque, na verdade, a vida cristã, ela é feita de uma constância. Não importam as circunstâncias, e nós cantamos isso aqui hoje. Nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos servir ao Senhor, mesmo nos momentos de lutas da nossa vida. Porque o aroma de Cristo precisa alcançar as pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. E as pessoas estão nos observando. O Evangelho que nós anunciamos com a nossa vida deve confirmar o que nós falamos com a nossa boca. A gente fala uma coisa, faz outra. Está tudo errado. A gente não vai influenciar. Nesse texto a gente aprende que o aroma começa numa vida conquistada pelo Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos que quem vive perto de Cristo espalha a sua essência. E em terceiro lugar, o aroma de Cristo sempre exige uma resposta. O texto diz assim, no versículo 16, para estes somos cheiros de morte, para aqueles somos fragrância de vida. O perfume é o mesmo. Mas a maneira como as pessoas reagem a ele é diferente. O perfume é o mesmo, mas para aqueles que estavam ali na dependência do Senhor Jesus, aqueles que já estavam ali remidos pelo sangue do Cordeiro, para esses o aroma do Senhor Jesus é aroma de vida. Mas para aqueles que estão perecendo, como o texto diz, aqueles que estão escravizados, aqueles que estão afastados, aqueles que estão em desobediência, para esses o perfume é de morte. Assim como também, bem falado na introdução do mês da juventude, era o mesmo aroma do incenso, enquanto aquela marcha da vitória estava acontecendo. Para o povo romano, aquele cheiro que era exalado pelo incenso era um cheiro de celebração pela vitória. Mas para aqueles que estavam ali escravizados, era o cheiro de derrota. É assim. Por exemplo, se a gente fala de Vasco da Gama essa semana para os tricolores, é cheiro de derrota.
3-0, foi? 3-1? Foi por aí. 3-1, né? Mas, se fala Vasco da Gama para os flamenguistas, é sempre vitória. O time é o mesmo. Mas é assim. É a mesma coisa aqui, mas com um grau de gravidade, de seriedade muito grande. Porque o perfume de Cristo, ele está disponível para toda pessoa. Contudo, para aqueles que estão vivendo com uma vida guiada, uma vida conduzida pelo Senhor, é um perfume de vida, e vida abundante, porque nós olhamos para o Messias e reconhecemos, Ele é o meu Messias, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu libertador, Ele já me tirou das trevas do pecado, então o que eu vivo é uma vida e uma vida abundante, uma vida plena, e essa vida abundante, essa vida plena, é a vida que vale a pena ser vivida. Mas para aquele que está afastado, que não entende o que é essa vida plena, essa vida abundante, esse daí, ele está vivendo dizendo, estou cada vez mais distante, isso não é realidade para mim. Não é possível viver isso. Eu não consigo chegar lá, e é verdade, você sozinho não consegue chegar lá. É por isso que o Senhor Jesus estende a sua mão até você, como estendeu a sua mão para mim, como estendeu a sua mão para cada um que está aqui, que já vive nessa dependência do Senhor. Porque para aqueles que vivem diante do Senhor, é um cheiro de vitória. Mas para o prisioneiro, que é conduzido para a escravidão, é cheiro de condenação. O significado desse perfume mudava de acordo com a condição de quem o cheirava. A gente vive um tempo de muita gente escravizada pelo pecado. Gente que vive dizendo, está tudo bem, mas não está. Pessoas que têm vergonha de assumir a sua situação calamitosa, precisando de restauração. Mas a preocupação do que os outros vão pensar faz com que ela sempre diga, está tudo bem, está tudo certo. Mas lá no fundo sabe que não está. Lá no fundo sabe que precisa de restauração. Lá no fundo sabe que precisa desse Cristo, que é o Cristo que liberta, que é o Cristo que transforma, que é o Cristo que dá uma nova chance de recomeço. Cristo que em todo momento está de mãos estendidas para nos acolher, mesmo quando nós pecamos, desobedecemos e entristecemos o coração de Deus, Ele está sempre pronto para nos acolher de novo. Por mais que achemos que estamos distantes dEle, nenhuma distância do nosso pecado é maior que a extensão do braço de Cristo para nos resgatar. Porque, pegando ali do Quarteto Fantástico, o Homem Elástico, o braço do Senhor Jesus é assim. A gente pode estar distante, Ele vai e se estende até lá para nos resgatar, porque Ele nos ama. Porque Ele se importa conosco. Porque Ele está pronto para nos acolher em todo momento. É esse mesmo Cristo que alguns olham e dizem e pensam que Ele está de braços encolhidos, mas a Bíblia diz que Deus, Ele nunca encolhe o seu braço, Ele estende o seu braço na nossa direção para nos acolher. A cruz é a mesma, mas para uns é vergonha, mas para aqueles que creem é libertação. Porque a cruz ela está vazia, porque não há um corpo pregado na cruz, porque o nosso Deus morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. O seu túmulo é o único que está vazio, e o túmulo está vazio porque Ele está no trono, Ele está sentado no trono, Ele está reinando no trono, e Ele reinará eternamente. E Ele está pronto para reinar na vida de cada um que virá e dizer, Senhor, guia a minha vida. Conduz vitoriosamente. Cuida de mim, Senhor. Alguns ouvem essa mensagem e a aceitam. Outros ouvem a mesma mensagem e a rejeitam. Dizendo, não é para mim, eu deixo para depois. Vai chegar um momento. Vou deixar para depois, e deixar para depois, e deixar para depois. Só que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, nem eu nem você, nós não temos controle sobre isso. Eu estava nesse congresso, lá nos Estados Unidos, essa semana, eu comprei as minhas passagens em setembro do ano passado, para uma viagem em agosto desse ano, porque aí o preço é mais barato. Estava tudo certinho, o plano estava lá, o voo daqui até determinada cidade, depois de lá até Chicago, a volta, estava tudo no plano, tudo direitinho. Eu fui escolhendo os voos, assim, com um intervalo de 3, 4 horas de um voo para outro, para poder chegar.
com calma, né? Eu arrumo a minha mala, mesmo por uma semana eu não despacho mala, é sempre mala de mão, mas eu dobro, enrolo a roupa, encaixo uma na outra ali, cabe roupa uma semana inteira dentro de uma malinha desse tamanho, já para não ter problema de conexão, coisa do gênero. Estava tudo planejado. O voo com o menor intervalo tinha 3 horas de intervalo. Estava tudo planejado. Mas como a Bíblia diz, o planejar é do homem, o realizar é de Deus, né? E no meio do caminho deu tudo errado lá, né? E aí eu perdi um voo, tive que arrumar uma conexão para poder chegar, foi parar em Brasília para chegar no Rio hoje de manhã ali. Porque eu não tenho controle de nada, irmãos. E sabe, ontem, quando a galera lá da companhia aérea disse assim, olha, não tem jeito, só vai poder sair daqui amanhã à noite. Eu falei, eu não vou ver a minha família no Dia dos Pais. Eu comecei a chorar, irmãos. Eu confesso, eu sou chorão mesmo. Eu chorei. E a moça ficou olhando assim, um homenzarrão desse aqui, já da melhor idade, né? Prioridade por lei, coisa do gênero, chorando ali. Eu falei, você está dizendo que eu não vou ver meus 6 filhos e os meus netos amanhã e minha esposa? No Dia dos Pais lá no Brasil, uma data importante. E ela virou e disse, eu não posso fazer nada. Aí eu falei, mas o meu Deus pode. E vai dar algum jeito aí nesse negócio. Abre esse sistema aí de novo, que tem que ter algum sistema, tem que ter alguma saída aí para mim. Mas eu já vi tudo aqui, abre de novo. Porque eu preciso estar amanhã de manhã no Rio. Eu quero almoçar com a minha família. Já estava essa semana longe de casa. Irmão, isso é a pior coisa de viajar, é ficar longe da Carla, das crianças, ficar longe de casa. Morro de saudade. Não dá para ficar longe dessa mulher. Ela é a bênção de Deus na minha vida. Eu fico ali, está faltando um pedaço grande de mim. Aí eu fico com pressa de voltar para casa. Se ela está comigo, eu não tenho pressa. Mas se ela não está comigo, eu quero voltar logo. Como eu ia ficar mais um dia longe dela? E Deus abriu uma porta ali, tudo bem. Cheguei 3, 4 horas depois do planejado. Mas cheguei para almoçar em casa. E cheguei para estar aqui com os irmãos à noite. Mas isso prova que, por mais que você planeje minuciosamente todas as coisas, só Deus tem o controle. Por isso, não adie para amanhã uma decisão que Deus está te dando a oportunidade de tomar hoje. Não deixe para domingo que vem, para a próxima mensagem, para o próximo sermão, a decisão que você precisa tomar hoje, para ser um aroma de Jesus na sua vida, na sua família, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, o Senhor está chamando você para ser aroma dele a partir de hoje. E só tem uma maneira disso acontecer na sua vida, consagrando a sua vida para o Senhor. Cristianismo não é admirar a Jesus, não é ser fã de Jesus. Cristianismo é entregar a minha vida para Jesus, é me render diante dele e dizer, Senhor, guia a minha vida. Não adianta você ser filho de crente, não adianta você ser parente de crente, você precisa crer, você precisa se entregar. Não adianta você estar convivendo com um monte de gente rendida a Jesus, se você não render sua vida a Jesus. E esse Cristo que pagou pelos meus pecados e pelos seus, está aqui hoje dizendo, venha e se renda a mim, deixe eu te conduzir vitoriosamente, deixe eu te conduzir no meio de todos os desafios. Parecem que eles são intransponíveis, mas eu estou aqui para te dar uma vitória definitiva. Mas sabe, Paulo ele termina esse trecho com uma pergunta assustadora para mim e para você. Essa pergunta está no versículo 16 e ele diz assim, e quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para viver, para ser esse aroma? Quem? Você se acha pronto hoje? Você se acha perfeito? A começar por mim, irmãos. Todos nós aqui nunca estaremos 100% prontos. É por isso que todos os dias nós devemos nos render a Jesus. Todos os dias buscar diante do Senhor essa capacitação que vem pelo agir do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Todos os dias eu e você falhamos. Falhamos no pensamento, falhamos na omissão, falhamos com coisas que nós fazemos que não agradam ao Senhor. Às vezes tentamos esconder das pessoas, mas não escondemos do Senhor.
Aquilo que a gente acha que está mais oculto da nossa família, não está oculto para o Senhor. Ele é Deus onisciente. Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Quem está capacitado? Eu e você precisamos nos render diante do Senhor. Porque nem eu nem você vamos produzir esse aroma pela nossa própria força. Nós só seremos esse aroma quando Ele, que é a essência, fizer de nós esse perfume. Colocar em nós esse cheiro. Colocar em nós esse aroma. Eu volto à pergunta do início. O que você deixa em um lugar de onde você sai? Qual é o cheiro que fica? É um cheiro bom? É um cheiro que atrai? É um cheiro que satisfaz? Ou é um cheiro ruim que as pessoas querem dissipar mais rapidamente? Qual é o aroma que nós estamos exalando no meio dessa sociedade perdida? Que a essência precisa ser Jesus. Não é o que nós tentamos mostrar, mas é o que nós de fato somos diante de Deus. Somos esse aroma, somos esse cheiro perfeito, esse cheiro de amor, a nossa casa, a nossa família, no meio dos amigos, na essência da igreja. Hoje é um dia de entrega, é um dia de rendição, é um dia de pedir ao Senhor Jesus para vivermos o que o apóstolo Paulo diz aqui. É Cristo quem nos guia, é Ele quem nos conduz, é Ele que toma a nossa vida pelas mãos, Ele que é a fonte de tudo. Essa é a noite de arrependimento. Essa é uma noite de uma oportunidade de começar de novo no Senhor. É uma noite de você alinhar sua vida com a vontade do Senhor. Senhor, me guia. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui, Cristo me conduz, nos conduz vitoriosamente. Senhor, conduz a minha vida. Senhor, conduz o meu casamento. Senhor, conduz a maneira como eu educo os meus filhos. Senhor, conduz o nosso namoro, para que seja um namoro santo. Senhor, conduz o nosso casamento, para que o nosso leito conjugal não tenha nenhuma mácula. Senhor, conduz a minha conduta na sociedade, para que eu seja um bom testemunho. Senhor, me ajuda a ser um marido que vai honrar minha esposa, a ser um pai que é modelo para os meus filhos, a ser um filho que honra os seus pais em todo momento. Senhor, hoje eu me arrependo. E o arrependimento significa começar uma mentalidade nova. É mudança de mente. É dizer, Senhor, eu quero começar hoje uma nova história. Senhor, hoje eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas. Eu quero começar de novo. Eu quero começar espalhando essa essência do Senhor. Eu quero me aproximar de Ti. Fecha aí os seus olhos um minutinho, irmão. Você acha que você tem hoje a necessidade de dizer, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Eu preciso do Senhor. Hoje eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, porque às vezes eu penso palavras, eu nem falo, mas só de tê-las pensado, eu já estou afetando o seu coração. Senhor, aquelas coisas que eu faço lá que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Hoje eu quero render isso aos teus pés. Eu quero te pedir, conduz a minha vida. Conduz os meus passos. Conduz as minhas escolhas. Porque de vez em quando eu faço uma escolha errada. Eu não quero mais viver assim. Eu estou cansado de viver dominado por coisas que destroem a minha vida. Eu estou cansado de viver dominado por coisas que estão minando o meu casamento, estão minando a santidade do meu namoro, estão minando a minha santidade diante do Senhor. Eu estou cansado de perder para o inimigo todo o tempo. Se eu estivesse naquela marcha da vitória, eu estaria no meio dos escravos subjugados, para os quais
o aroma de Cristo é cheiro de morte. Mas hoje eu quero migrar e fazer parte da outra parte do povo, aqueles para os quais o aroma de Cristo é um cheiro de vida. Você pode mudar de um grupo para outro somente através de Jesus. E não importa a sua idade, não importa quantas pessoas crentes você tem na sua família, o que importa é você reconhecer que você precisa do Senhor. Você precisa de uma chance. Essa chance já está disponível. Basta você dizer: eu quero. Basta você pedir: Senhor, me conduz, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece. Não está tudo bem. Eu até digo para as pessoas que está tudo bem, mas lá no fundo do meu coração eu estou precisando de uma restauração. Lá no fundo do meu coração eu estou precisando de uma libertação. Eu estou precisando quebrar algumas correntes, e eu não estou conseguindo por mim mesmo. Quebra para mim, Senhor. E se você pedir isso ao Senhor, Ele vai quebrar hoje, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso para quebrar todas as correntes e nos dar a chance de começar de novo. Ele só espera uma ação, minha e sua: rendição. Uma rendição diante dele, dizendo: toma aqui a minha vida. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero ser protegido pelo Senhor. Eu quero ser consolado pelo Senhor. Eu preciso de ti. Se você nessa noite quer dizer isso para o Senhor, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. É hora de começar de novo. É hora de exalar o perfume certo, perfume bom, perfume de vida. E Ele está pronto para fazer isso de todos nós. Ele está pronto para nos encher, sermos esses frascos móveis desse perfume de vida abundante. Ele só espera a nossa entrega. Nós vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, você que já levantou a sua mão, e você que não levantou a sua mão, mas nessa noite está pedindo ao Senhor começar uma nova jornada, onde eu serei conduzido pelo Senhor, completamente conduzido por ti. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e simbolicamente vir aqui à frente, se rendendo ao Senhor, dizendo: aqui está a minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor me conduza. Eu quero que o Senhor faça tudo novo. Preciso de ti. Você pode sair do seu lugar e vir, enquanto nós estivermos cantando: Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero ser esse perfume. Ah, eu quero. Faça isso de mim, porque esse perfume, ele começa quando a minha vida, ela é rendida diante do Senhor. Esse perfume é só para quem vive perto do Senhor. Esse perfume é para quem responde a Ele dizendo: eu quero essa vida, eu quero esse recomeço, eu quero essa nova chance. Se você nessa noite quer pedir isso ao Senhor, pode sair do seu lugar e vir. Quero orar por você, encerrando esse momento aqui de culto. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Hoje você quer fazer isso e dizer: Senhor, eu coloco a minha vida aos teus pés, Senhor. Eu
Eu quero render tudo que sou ao Senhor. Talvez um casal nessa noite queira pedir, Senhor, faça tudo novo no nosso casamento. Receba aqui, Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir. Meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Senhor, diante de Ti, nós colocamos as nossas vidas, Pai, pedindo que o Senhor nos guie. Não somente os irmãos que estão aqui à frente, mas cada um de nós precisa disso. Cada pessoa que nos ouve pela internet precisa ser guiado pelo Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós e não deixe que façamos escolhas por nossa própria força, mas que sempre, ó Deus, possamos nos render diante do Senhor, para que o Senhor nos dirija em cada escolha que fizermos. Senhor, nos ajuda a nos aproximar cada vez mais de Ti, ter mais intimidade contigo, sermos transformados em pessoas mais parecidas contigo, Pai, e assim exalarmos um perfume de vida e vida abundante. Senhor, o Senhor conhece o que está no oculto de cada coração aqui. O Senhor sabe de outras pessoas que precisam consagrar as suas vidas a Ti, que precisam buscar a Sua direção, Pai, que precisam da proteção do Senhor, que estão, ó Deus, amarradas, estão contidas por forças do mal que as têm escravizado, Senhor. E eu declaro nessa noite liberdade verdadeira para essas vidas oprimidas, aprisionadas, porque a Tua palavra diz: e se o Filho os libertar, verdadeiramente seremos livres, Pai. E ó Deus, opera essa verdadeira liberdade na vida dos cativos que estão me ouvindo nessa noite. Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos e nos ajuda a sermos o Teu perfume em casa, com as pessoas a quem nós mais amamos e que mais nos conhecem na intimidade as nossas reações e realmente quem somos. Nos ajuda, Pai, a ser bênção em nossas casas. Nos ajuda, Pai, a sermos bênçãos onde trabalhamos, onde estudamos, onde moramos. Por onde formos, Pai, que as pessoas percebam a Tua presença em nossas vidas. Nós somos limitados, Pai, somos pequeninos, somos frágeis diante de todo o Teu poder e Tua glória. Por isso te pedimos, estenda a Tua mão sobre nós e nos ajude, Pai, a sermos o Teu aroma em todo lugar por onde formos, levando o Teu amor e a Tua graça, levando a salvação que só o Senhor pode dar. Muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela vida dos pais aqui presentes, dos pais da nossa igreja. Ó Deus, abençoa essa semana que começa hoje, Pai, e
por onde formos, que sejamos dirigidos pelo Senhor, protegidos por Ti, guiados por Ti, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma cada lar aqui representado. Senhor, eu consagro diante de Ti cada namoro, cada relacionamento aqui, ó Pai. Que sejam relacionamentos, ó Deus, santificados diante do Senhor, que é Deus onisciente. Senhor, liberta aqueles que ainda estão aprisionados a alguma raiz que os impede de viver somente para o Senhor. Faça isso com cada um de nós, Senhor, porque sozinhos nós não conseguiremos. Mas o texto que lemos diz que o Senhor nos guia vitoriosamente. Então nos ajuda a vencer todas as artimanhas malignas. Nos ajuda a consagrar a cada dia nossos casamentos, nossos relacionamentos, nossas famílias a Ti. Perdoa as nossas falhas e ajuda-nos, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. E que tudo que fizermos ao longo desta semana exale o doce e precioso aroma de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, soberano, generoso e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está perto de você. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Deus te abençoe.